Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 28 de novembro de 2022, ano da vitória. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 20. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Jeremias, capítulo 51 e capítulo 52. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não uivaram do seu Deus, do Deus dos exércitos,
mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vai para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu o céu, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumultos de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentiras, e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis. Diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados, consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque
cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. Estão em chamas e as suas moradas quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vales estão ocupados e as defesas queimadas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a ira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho, nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga, moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhe-eis um banquete, embriagá-los-ei, para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como cordeiros e lobos. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, coberto está o tumulto das suas ondas. Tornam-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temas o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá um ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias,
diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os transpassados em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de toda destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vices-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falastes a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Capítulo 52. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista. Bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias
atou-os com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e os conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram todas as panelas, as pás, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados. Um cordão de 12 côvados a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada uma era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna, com as romãs. Havia 96 romãs ao lado, e as romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 70 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Arramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia,
lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até ao dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Salmos 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em que confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as vossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.